Eu queria a tua atenção. Deus gerou uma palavra no meu coração, eu compartilhei com a igreja, e talvez você vá se perguntar a princípio onde está o Espírito Santo. Você vai entender até o final. Eu queria que, em nome de Jesus, você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 47. Versículo 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles e a terra passou a ser de Faraó. Eu queria que você colocasse a mão na Bíblia, a outra no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, queremos que a Tua palavra fale conosco. Que o Senhor possa realmente mover o Teu Espírito Santo em nossas vidas, a entendermos a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. A sermos verdadeiros templos do Espírito de Deus, templo do Espírito Santo. Ó Deus, e transbordar aonde formos. Em nome de Jesus. Esse momento da história, esse fato, ele está falando de agora já, pelo menos o 6º ano de grande fome no Egito. A Bíblia diz que houveram 7 anos de fartura, de prosperidade, de bênção, em que as colheitas foram abundantes. Mas agora, nesse momento, nesse exato momento, em que a Bíblia diz que José compra, está falando de um tempo de crise, está falando de um tempo de adversidade, está falando de um tempo de fome e de escassez. Mas é maravilhoso, amados, nós entendemos que no tempo de crise, José não está vendendo, José está comprando. Num tempo de adversidade, ele está trazendo louros para a sua vida, ele está adquirindo. E aí nós perguntamos, porque geralmente quando vem problema, quando vem dificuldade nas nossas vidas, nós somos tendenciosos a dizer que a culpa do problema, a culpa da dificuldade, a culpa da situação que eu estou passando, ela não pertence a outra pessoa, a não ser as crises. Olha, eu estou com um problema, pastor, na minha vida, na minha casa, coisa, por causa da crise. É por isso que eu estou atravessando esse deserto, essa dificuldade. É a crise, é o país, é o PT que afundou esse país. São os políticos, é a politicagem que está sendo feita. Olha, realmente é a crise. Outras pessoas tendem a dizer, amados, que é o trabalho. Pastor, eu estou com um problema sério. E o problema meu é o meu trabalho, sabe? É o trabalho que eu estou passando ali. Olha, o senhor não sabe o lugar que eu estou trabalhando, como é difícil. Não tem uma pessoa boa naquele trabalho, pastor. Ninguém presta. Olha, o meu patrão, o senhor não conhece o meu patrão. O cara é ruim, o cara é péssimo. Olha, pastor, eu estou com um problema de trabalho porque os meus funcionários, olha, eu nunca vi uma equipe tão ruim como essa. Outras pessoas dizem que é o lugar. Olha, eu estou com um problema, eu estou com dificuldade por causa do lugar, sabe? O lugar que eu estou não é bom. Esse lugar que me colocaram no trabalho, olha, não é o que eu mereço, não é o lugar que eu mereço. O lugar que eu estou, a cidade que eu estou não é boa, pastor. O bairro, meu Deus do céu, o senhor não sabe onde eu moro. Nós tendemos a colocar a culpa dos nossos problemas nessas situações. E às vezes nós dizemos, sabe o que é, pastor? O meu problema chama-se igreja. Meu problema chama-se igreja, pastor. Olha, a igreja que eu estou, olha, infelizmente, não vai para frente, não tem ação de Deus, não tem revelação, não tem isso, não tem aquilo. É a igreja, pastor. É o pastor. Olha, o pastor lá é muito fraquinho. O pastor lá, olha, sabe?
Ah, não, os obreiros, pastor. Nossa, a gente entra, olha, ninguém cumprimenta a gente. Precisa ver que equipe de obreiro. Sabe, não tem organização. Nós tendemos a colocar culpa nisso. Às vezes nós colocamos culpa na justiça. Pastor, eu sou um cara injustiçado. Olha, eu fui lá, o advogado virou as costas para mim. O juiz nem me atendeu. Sabe, nós tendemos a colocar a culpa nisso. E às vezes nós colocamos a culpa na família. Pastor, minha vida é assim. O senhor não sabe o jeito que eu fui criado. O senhor não sabe minha família. O senhor não sabe como é que é o meu pai. O senhor não sabe como é que é a minha mãe. Olha, pastor, eu sofri, eu apanhei, eu sou assim porque é a minha família. Eu sou assim porque é a minha esposa, pastor. Se o senhor dormisse com aquela jalalaca, o senhor ia entender o que eu estou dizendo. Não, pastor, se você conhecesse o meu marido, o senhor ia entender o porquê dos meus problemas. Sabe, pastor, se eu conhecesse meu pai e minha mãe, olha, é por isso que eu sou assim, essa criança, esse jovem, esse adulto, por causa disso. Vamos voltar para o texto. Ele estava em crise, o país estava em crise, a região toda estava em crise. Até onde Deus havia mandado Abraão ficar, ficou em crise. E é interessante que José está comprando. Ele está na contramão de todo o Egito. Todo o Egito estava vendendo. E José na contramão comprando. Você sabe por quê, amados? Simples. Administração. José, no tempo de vacas gordas, guardou 1/5, 20% do que ele ganhava. Agora, amados, eu quero lembrar vocês que sobre todo o Egito foi proclamado que deveria ser guardado 20% de tudo que se colhesse. E eu pergunto, por que esse povo não guardou? Amados, vamos ser sinceros. O problema não é o plano, o problema não é o governo, o problema é a nossa administração. Nós gastamos o que ganhamos, que já é errado, já é errado. Se você pega o teu caderninho de conta, se você não tem, você já está, ponto negativo, reprova. Porque se você não tem um caderninho para organizar a sua vida, pastor, eu guardo tudo na cabeça, tá bom, por que está estourado? A cabeça falhou. Amados, é simples. Se eu pego o meu orçamento e eu ganho 2 e gasto 2, e se o mês que vem der dor de barriga? E se o mês que vem soltar o pivô, escapar um dente da dentadura? E se o mês que vem o óculos cair no chão e eu pisar na lente em cima? Eu já gastei os 2. Amados, o nosso problema não é a crise. Faz assim, o meu problema sou eu. Não é outro, amados. Porque se eu aprendesse a administrar, se eu entendesse que nem sempre haverá vaca gorda, se eu entender que nem sempre o meu salário será depositado na minha conta, se eu entender que nem todo mês eu vou ser o campeão de vendas dentro da minha empresa, se eu entender que a minha empresa da noite para o dia pode ter uma dificuldade e eu começar a administrar bem a minha empresa e começar a guardar, com certeza, quando vier a crise, eu não vou estar vendendo, eu vou estar comprando. Com certeza. Amados, o que José fez foi administrar. Em tempo de vaca gordas, ele foi guardando. Minha esposa está aqui, ela é minha tesoureira. Nós não gastamos tudo que ganhamos. Sempre reservamos uma parte. Sempre guardamos um pouco.
E de vez em quando a gente vai passear. Porque a gente guardou. Não é porque a gente ganhou bastante. Porque se você pegar um péssimo administrador e der 1 milhão para ele, ele vai gastar 1,50 milhões. Se no outro mês você der 2 milhões, ele vai gastar 2,2 milhões. Então não é o quanto você e eu ganhamos, é o quanto nós administramos. Não é à toa que Deus fala assim: preguiçoso, vai ter com a formiga. Ela não tem um chefe, ela não tem um comandante, mas ela no verão, ela guarda para o inverno. Está me entendendo? No verão, ela guarda para o inverno. Ela está dizendo: olha, aprende com a formiga. Outra coisa interessante, amados, nós às vezes falamos que é o trabalho, patrão, funcionário, mas vamos olhar para a vida de José. Sabe, amados, essa noite eu queria basear a nossa vida, colocar um norte na nossa vida através da vida de José. Ele começa dessa forma, nos orientando a administrar. Mas algo interessante, José é vendido para o Egito como um servo. Gênesis 37, 28, a Bíblia diz que os seus irmãos venderam José, lá no 37, 28, diz que eles venderam o seu irmão por 20 ciclos de prata. Tá bom, ali em Gênesis 39 diz que Potifar compra esse servo. Tá bom, ele entra agora como servo de Potifar. Ele entra como carregador de água, ele entra como aquele que limpa o chão, ele entra como servo, escravo, sem direito nenhum. O trabalho dele era pesado, ele era um escravo, ele não tinha direito a nada. O trabalho dele era fazer o que o patrão mandasse. Ele não tinha direito nem à sua própria vida. Ele não tinha assistência social, ele não tinha 13º, ele não tinha nenhum benefício, plano de saúde. Mas é interessante, amados, Gênesis 29, 4. Gênesis 29, 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs, por quê? Por mordomo. Amados, esse homem entra num trabalho como escravo, e em pouco tempo, ele recebe promoção. Está me entendendo? Então não é o trabalho, porque o trabalho dele era escravo. Não era o trabalho, amados. Não é a empresa, não é o patrão. Sou eu. Sou eu. Amados, José entra como escravo. Daqui a pouquinho, provavelmente, se fosse nos nossos dias, já estava vestindo um daqueles fraques de mordomo e gerenciando toda a casa, de escravo a mordomo. Beleza. A adversidade visitou ele. Aconteceu um negócio lá com a mulher de Faraó, com a mulher de Potifar. Ele foi para uma cadeia. Que peninha. Nossa, olha que trabalho. De mordomo a detento. Foi para a cadeia. 39, versículo 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer a lei. Amados, o homem foi jogado dentro de uma cadeia, dentro de uma masmorra. Dentro da masmorra, ele alcança um cargo, uma função. Amados, não é o trabalho. Não é o trabalho. Porque esse homem está dentro de uma cadeia. E dentro da cadeia, ele administra os presos e tudo que entra e tudo que sai. Ele era o administrador daquela cadeia. Então não é o trabalho, não é o patrão, não é o funcionário. Sou eu. É cada um de nós. Da prisão
para o palácio. De filho querido para servo, escravo, de escravo para detento, de detento para o segundo homem depois de Faraó. Vice-rei, mais ou menos. Amados, não é o trabalho. Não é o trabalho, não é o meu serviço, não é o meu patrão, não são os meus funcionários, não é a empresa que eu trabalho. Amados, de repente a gente diz, sabe o que é, pastor? Deve ser o lugar. Amados, agora eu quero que você entenda José. Ele sai como queridinho do papai. Ele está no meio do seu povo. Eles falam a mesma língua. Eles falam hebraico. Eles falam lá. E de repente agora, ele está no meio do seu povo, ele está no meio da sua família, ainda que os seus irmãos tivessem inveja, contendo um montão de coisa, mas ainda está no seio da família. Ele ainda usava uma tola listradinha, bonitinha, que destacava entre os irmãos. Mas de lá, ele é jogado no Egito. Num lugar totalmente diferente. Com costumes diferentes, com religião diferente, com língua diferente, com uma maneira de relacionar diferente do que ele estava acostumado. E a Bíblia diz que ele prospera. Então não é o lugar, amados. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que passando pelo vale de Baca, transforma ele num jardim de águas, de mananciais, amados. Bem-aventurado é o homem que passa num lugar seco e transforma aquela situação. Então não é o lugar. Não é o lugar, sou eu. Sou eu, amados. Sabe, eu tinha um conhecido, a Patrícia se lembra? Ele dizia assim, pastor, existe na mitologia grega existe um deus chamado Midas, né? E Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Mas ele falou assim, eu sou merdas. Tudo que eu toco vira uma caca. Na verdade, somos nós, amados. Porque a Bíblia diz que Deus quer abençoar as mãos daqueles que trabalham. Deus quer prosperar, Deus quer fazer as coisas acontecerem. O problema somos nós. Somos nós. Então não é o lugar, amados. Também não é a igreja. Sabe, amados, às vezes a gente acha que a igreja é lugar para resolver os meus problemas. Os meus e os teus problemas. Que a igreja tem que resolver. Eu estou com umas contas para pagar. Eu estou com uma situação lá em casa. Pastor, vai ter que resolver. Eu estou com as dificuldades. E os obreiros vão ter que dar seus pulos. Amados, igreja é um lugar para a gente congregar e adorar Deus. E ai de mim se eu deixar de congregar, porque a Bíblia diz que muitos apostataram da fé. Então, igreja é um lugar em que nós nos reunimos para adorar a Deus e não podemos deixar de congregar. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus na frente da televisão, num campo de futebol, assistindo um jogo. Com certeza você não vai ouvir a palavra, amados. Você não vai sentir o calor que é necessário, porque a Bíblia diz, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, ali ordena a sua bênção para sempre. É necessário que a gente congregue, porque aqui Deus realmente quer que o povo esteja junto para trabalhar pela obra. Mas igreja, amado, não é um lugar para resolver problemas e dificuldades. Igreja é um lugar para me ouvir uma direção. E quando eu passar por aquela porta, eu começar a colocar o que eu ouvi em prática. Não é para resolver os teus problemas, é para direcionar os teus problemas. Os teus problemas, os meus problemas, quem resolve sou eu. Se há um problema, sou eu. Não é a igreja. O problema sou eu. Ai, pastor, o culto hoje, sabe? Não senti muito, Deus. Deixa eu lembrar uma coisa, amados. O culto não foi para você. Lembrou? Não foi para mim. Se Deus não visitou, fui eu. Porque visitou o irmãozinho do meu lado. O irmãozinho, o outro foi abençoado. E eu assim, não senti Deus hoje no culto. O louvor estava fraquinho, sabe?
culto não foi para você. Se você veio aqui esperando um culto maravilhoso, abençoado, ele deveria começar dentro do seu coração logo cedo. Senhor, hoje é domingo. É dia de buscar a tua presença. Eu quero começar a te adorar nessa manhã. Obrigado por ter acordado. Obrigado porque eu tenho uma família. Obrigado porque eu tenho um teto. Obrigado, Senhor. O problema não é a igreja. O problema sou eu. José não tinha uma igreja, amados. Você entende? A igreja foi visitar José. Você já viu isso daqui? O pastor foi visitar José lá quando ele era escravo. Foi os obreiros lá. Foi, irmãos, tem uma revelação para você aqui. Você vai sair daqui para o Egito. Né? Não teve ninguém, amados. Não teve um pastor, não teve um sacerdote, não teve um levita, não teve um membro que foi visitar José. Então o problema não era a igreja. Às vezes nós pensamos que o problema é a justiça. Capítulo 40, 15, José diz assim: de fato fui roubado da terra dos hebreus. Sabe, amados, ele foi muito injustiçado. Muito, 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 muito. Mas você não vê ele reclamando, murmurando. Você não vê um juiz visitando ele. Você não vê os direitos humanos. Olha, estamos aqui, queremos dar a liberdade aqui para José. Os direitos humanos aqui estão visitando. Você não vê um juiz. Você não vê um advogado. Você não vê um promotor, amados. Então o problema não é a justiça. E, no entanto, você vê que José não vai ser injustiçado. Está me entendendo? Você vê José com um monte de situações e você vê que em nenhuma delas ele foi injustiçado. Em nenhuma delas faltou a justiça de Deus. Às vezes, amados, nós costumamos dizer que o nosso problema é família. É, pastor, minha criação foi difícil. Alguém já apanhou de faca? Hã? Eu já. Não, a lâmina. Minha mãe estava picando um negócio, eu não sei o que eu falei, ela já fez assim, ó. Né? Fio de máquina. Era uma correinha de couro. E a mãe pedalava assim, sabe? E aquela correirinha era dura. Nossa, meu Deus do céu. Apanhei de fio de ferro também. Mas eu agradeço a Deus, amados. Eu agradeço a Deus por isso. Eu virei gente, sabe? Minha mãe dizia assim, eu não sei por que você está apanhando. Né? Eu não sei por que eu estou te batendo. Mas você sabe que você está apanhando. E eu sabia. Eu já tinha subido em cima de escola, descarregado extintor, na porta da escola assim, desligado a chave geral, acabou com toda a merenda no outro dia. Eu já tinha roubado o caqui. Ixi, eu já tinha feito arte, gente. Tinha um Mobral. Quantos lembram do Mobral aí? Eu ia roubar caqui, a hora que a barriga estava cheia de caqui e chocolate, a gente ficava jogando caqui e chocolate na vidraça do Mobral. Os alunos, o pessoal mais velho, tudo aprendendo a escrever e a gente jogando caqui verde no vidro da escola. Então eu sei por que eu apanhei. Agora presta atenção, amados. Se a forma que teu pai te tratou, se a forma que você foi tratado dentro da sua família foi ruim para você, por que você copiou e replica? Está me entendendo? Por que você vai copiar e replicar algo que não foi bom para você? Se as pessoas te humilharam, se os teus pais te humilharam, por que você continua humilhando os outros? Se foi ruim para você, se te fez mal, se te fez sofrer, por que você vai copiar? Por quê? Se te fez chorar, se te fez sofrer, você deveria dizer, gente, morre comigo isso. Eu no começo eu bati bastante no João Henrique. Batia de Raider. Tanto é que ele usava Raider até um tempo atrás.
Mas depois, amados, alguma coisa aconteceu na minha vida. E eu parei de bater de Raider. Eu sentava e dava o sabão do monte neles. E enquanto eu conversava com eles, explicava por que eles iam apanhar, eu acalmava a minha ira. Porque senão eu ia copiar exatamente o que a minha mãe fez comigo. E eu amo minha mãe, porque ela me corrigiu com amor, do jeito dela. E se você for conhecer a história dela, foi dessa forma que ela aprendeu. Ninguém ensinou ela de uma forma diferente, ela aprendeu batendo. E eu não recrimino ela, porque foi a escola dela, é a verdade que ela tinha dentro dela. É da forma que ela aprendeu, então ela replicou. Mas a hora que Cristo entrou na minha vida, amados, eu comecei a sentar e conversar com meus filhos. Depois eu dizia para eles, vai lá e escolhe a vara que você quer apanhar. E eles pegavam a mais seca, a quebrada, quebrava a varinha. E eles falavam para mim, e eles vinham com aquela varinha, mas não era varada. Não era varada. A conversa já tinha sido feita. Há tempos atrás, sentando com eles, e dizia assim, pai, eu preferia que o senhor tivesse me batido meia hora. Porque o senhor falava, mexia mais comigo do que na surra. E eu não dava, eu dava 2, 3 varadas. E já teve um dia que eu cheguei em casa, um dos meus filhos, José Alfredo, chorou, pediu perdão. Eu falei, filho, eu sinto muito. Eu prometi que alguém ia apanhar. E eu vou apanhar no seu lugar hoje. E eu peguei a vara e comecei a bater nas minhas pernas. E ele começou a chorar, desesperado. Pai, bate em mim. Eu falei, não, filho, eu prometi que alguém ia sofrer. Que alguém ia apanhar. E eu vou apanhar no seu lugar. E eu tenho certeza que isso mexeu com a vida dele, amados. Somos nós o problema, amados. O problema não é a família. Não é o que aconteceu no meu passado. Para de viver de passado. Amados, olha o que esse homem passou. De túnica, talar, para escravo. Pelos seus irmãos. Olha o ambiente que ele nasceu. O pai arrumou 4 mulheres. Casou com uma, levou a outra no pacote. E aí depois levou mais 2. Se Deus quisesse que o homem tivesse 4 mulheres, Deus tinha arrancado 4 costelas. Né? Tinha arrancado 4 costelas logo de cara. E tem uns aí que deveria ser invertebrado. Não deveria ter osso nenhum. Porque parece que o cara vive atrás de mulher. Não dá conta de uma. Se você perguntar para a esposa dele, é o marido bom? Não, é péssimo. É uma só. Ele arruma 4. Aquela contenda, aquela briga dentro da sua casa. Um dos seus irmãos trai, sai com a mulher do pai. Um dos seus irmãos não quer ter filho, joga o esperma no chão. O outro faz a mesma coisa, não tem descendência. O pai acaba dormindo com a nora, um rolo. Amados, esse homem tinha tudo para ser um viciado, um bêbado, um drogado, um corrompido. Mas não é isso que a Bíblia diz a respeito de José. Com todos os traumas, com todas as dificuldades que ele passa, ele continua sendo um bom homem. Nós vamos ver depois a questão dos filhos dele, que retrata bem quem ele é. Amados, com exceção de Adão, Adão não teve escolha. Deus falou para ele, você vai dormir, eu vou te preparar um negocinho jóia. Vou te arrumar uma mulher. Né? Diz o Cláudio Duarte que estava tudo tranquilo. Deus olhou para ele e está muito tranquilo esse negócio. Né? Eu vou te arrumar um problema. Na verdade é uma solução, mas depende do ponto de vista. Adão não teve escolha. Agora, a pessoa que está do teu lado, Cláudio Duarte costuma dizer, o teu adversário, foi você que escolheu. Estou errado? Alguém obrigou você a casar? Alguém botou um revólver na tua cabeça? Casa com esse homem. Hã? Foi você que escolheu. Eu e você. Ah, não foi Deus. Não, fui eu. Nós falamos para vocês, olha, vamos orar primeiro, vamos buscar Deus. Ah, pastor, vamos orar sim.
Já estou até beijando ele. Né, Patrícia? Um dia a Patrícia chegou para mim e falou, pastor, para com isso. Né? Porque a gente fala assim, ó, irmãos, vamos orar uns 2, 3 meses. A Patrícia chegou para mim e falou, pastor, para com isso. Esse pessoal já está se relacionando, o senhor está se desgastando. Vamos orar 3 meses. Falou, pastor, já estão ficando. Para. Eles estão querendo saber a vontade. Eles estão querendo saber a vontade de Deus, o quê? Já estão até ficando, estão saindo, tomando sorvete junto. O senhor vai falar para orar 3 meses? Para. E é uma verdade, amados. A gente se interessou por alguém, Deus até pode falar. Lá, 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 lá. Deus está falando, viu? Lá, 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 lá. Eu não quero ouvir. Fomos nós que escolhemos, amados. Jovens, são vocês que vão escolher. A culpa não é de Deus, não. Nem do pastor, nem da igreja. E nem da tua família. Agora, pais, preste atenção. A tendência dos nossos filhos é procurar alguém semelhante a nós. Está me entendendo? Eu tenho esposas casadas de pais alcoólatras que procuraram um marido alcoólatra. Porque é o referencial de homem que ela tem. Eu conheci mulheres casadas cujo marido era sem vergonha, porque os pais, o modelo de pai que ela tinha era de um homem sem caráter. Sofre adultério hoje, o pai já fazia a mesma coisa. Nós precisamos mudar, amados, se não foi bom para nós. Eu não posso replicar, eu não posso copiar. Foi mal, me machucou, eu tenho que mudar. José tinha tudo para viver uma vida totalmente, e ele disse, não, gente, não é isso que eu quero. Não é dessa forma. Você quer ver que interessante? Quando a mulher de Potifar tenta ele, o que ele diz? 39:9. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Amados, o que movia o coração de José era realmente entender, amados, que aquilo não era vontade de Deus para a vida dele. Não era de Deus aquela situação. Por mais que parecesse uma promoção, agora eu vou ser vice-marido. Já sou mordomo e eu vou ser vice-marido da mulher, se é que existe essa função. Eu vou tirar proveito, ela vai me dar algumas regalias. Mas ele diz, eu não pecaria contra Deus. Eu não pecaria contra Deus. Não estou preocupado com o homem, eu não estou preocupado com as pessoas, eu não estou preocupado com o que os outros pensam, eu não estou preocupado com a situação que está lá fora, com o jeito que eu fui criado, com a maneira da minha família. Eu só não quero pecar contra Deus. É interessante, amados, presta atenção o que José faz. Capítulo 39:2. Diz assim, o Senhor era com José. Amados, deixa eu te explicar o que aconteceu. José veio lá da sua casa, foi levado, Potifar compra ele como servo. É isso que explica o primeiro versículo. José foi levado para o Egito, Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou o israelita. E aí, como é que começa o versículo 2? O Senhor era com José. Amados, o segredo de José é que o Senhor era com ele. O Senhor era com ele, amados. E aonde ele fosse, o Senhor era com ele. O trabalho que ele trabalhasse, o Senhor era com ele. A luta que ele tivesse, o Senhor era com ele. Capítulo 39. Versículo 9, nós já falamos sobre a esposa. Mas 19 e 20. A Bíblia diz que acendeu a ira de Potifar. E ele lançou no cárcere. Deixa eu explicar para vocês a situação. Potifar entra na sua casa e a mulher fala, ó, aquele servo hebreu lá, ó, tentou me atacar. Ele se enche de ira
e joga ele no cárcere. Mas presta atenção, ele era escravo, ele não tinha direito a nada. Normalmente, iriam matar um homem que agiu dessa forma. Está me entendendo? Não tenha dúvida que ele seria morto. Mas se diz que o Senhor justiça nossa era com ele. Foi isso que disse aí a Bíblia. O Senhor era com ele. Amados, por mais injustiçado que José tenha sido, o Senhor era com ele como justiça. Presta atenção no versículo 21, do capítulo 39, 21. Como é que começa? Aonde ele está? No cárcere. Contou a história antes do que aconteceu e aí Deus se posiciona. O Senhor era com ele. No cárcere. Dentro da cadeia. O Senhor era com ele. Amados, não importa o lugar que eu esteja. A diferença é se Deus está comigo, amados. Essa é a diferença se Deus está comigo. E aí não importa o lugar, a cidade, a igreja, não importa nada. Importa que Deus esteja comigo. Ah, mas o culto tinha 2, 3 pessoas, amados. Se o Senhor estiver aqui, se tivesse 2 ou 3, Ele já estaria presente. Está me entendendo? Agora, se você estiver sozinho no lugar, não tem problema. Ele também está lá. O teu Deus em secreto te ouve. Aonde você estiver, amados. Você pode estar no meio de incrédulos, de pessoas abomináveis, mas se Deus estiver com você, amados, não importa. Você vai ser luz naquele lugar. O Senhor era com ele, amados. E no 23, novamente ratifica. E diz, o Senhor, e nenhuma coisa no cárcere, todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele em tudo o que ele fazia. E o Senhor o prosperava. Deus está falando com ele, está com ele dentro da cadeia, amados. Dentro de uma cadeia. Então não tem um lugar, amados, que eu e você possamos estar, que Deus não quer estar conosco. O salmista diz, Senhor, se eu subo aos céus, o que acontece? Ali o Senhor está. E se eu desço as profundezas do abismo? Ali também está. Aonde me ausentarei do Senhor, amados? Que o Senhor não queira estar comigo. Só uma coisa que separa a mim e ao Senhor. Isaías. Os meus pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está me entendendo? Só uma coisa que separa mim e Deus. São os nossos pecados. E José, quando vem o pecado, ele fala, não, eu não quero que Deus separe de mim. Eu quero que Deus esteja comigo. Amados, quando os servos de Faraó têm um sonho, o padeiro e o copeiro, capítulo 40, versículo 8, José diz algo. Versículo 8. E ele respondeu, tivemos um sonho, não há quem possa interpretar. Disse José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Sabe o que é, pastor? Eu estou achando que o pastor não gosta de mim. Sabe o que é, pastor? Eu acho que o meu marido já não está mais. Sabe o que é, pastor? Eu acho que eu estou achando que esse lugar aqui já não é mais. A quem pertencem as interpretações? A quem pertence as interpretações? A revelação do que realmente é Deus. Amados, não prejulgue, não ache, quebra o teu achômetro, quebra ele, amados. Ele nunca funcionou bem. Não vai ser numa vida cristã que ele vai funcionar. Você só se deu mal por causa, aí eu estou pensando, aí eu acho, aí eu estou sentindo, eu estou tintindo. Não tente nada não. A interpretação pertence a Deus.
E não é só isso, amados. Quando o faraó pergunta a respeito do sonho, lá no 16, 41, 16, José responde: não está isso em mim, mas em Deus dará resposta a faraó. Presta atenção numa coisa. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Está me entendendo? Amados, não procura a resposta onde não tem. Espera a resposta no Senhor. Espera que Ele te responda as suas questões, as suas dúvidas, as suas ansiedades. Ele vai responder. Ele vai trazer a verdade na sua vida, amados. Não espera que os homens façam isso. Ai, estou esperando que o meu marido me traga a resposta da felicidade. Vai continuar esperando, né? Ainda brinquei lá na igreja. Você está esperando um casamento perfeito? Você está esperando a igreja perfeita, o trabalho perfeito? Eu vou te dar o endereço. Me perdoa, pastor Gilmar, eu vou dar o endereço para eles, da felicidade. Você abre a porta do seu guarda-roupa. Quem assistiu Nárnia? Você abre a porta do seu guarda-roupa, entra lá dentro, fecha, e você sai procurando entre as roupas. Vai ter uma porta, uma passagem secreta, que vai te levar em Nárnia. Mas ainda não é em Nárnia, né? Você anda um pouquinho dentro de Nárnia, você vai sair em Utopia. Utopia era uma cidade, era um filme, que as pessoas conviviam com os dinossauros. Mas não é ainda. Você pega um barquinho e viaja até a Ilha da Fantasia. Quantos assistiram a Ilha da Fantasia? Aí o anãozinho fala assim: é um avião, patrão, um avião. E ali na Ilha da Fantasia são realizados todos os seus sonhos. Não é isso, amados? Não existe casamento perfeito, não existe igreja perfeita, não existe trabalho perfeito. Existe um Deus perfeito, que quando está conosco, aleluia, glória a Deus. Existe um Deus perfeito que quando está conosco, aonde nós estivermos, vai resplandecer sua luz, vai brilhar, vai dissipar as trevas, vai ter solução para o problema, vai abrir as portas, sabe, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. E ele diz assim: não está isto em mim. E eu acho isso maravilhoso, amados. Faraó, não está em mim. Sou eu. É Deus quem vai te dar a resposta. Não sou eu que vou dar a resposta, é Deus. E isso é maravilhoso demais. Agora deixa eu falar algo para vocês, e aqui vocês vão entender a campanha e o que Deus quer nesse primeiro dia de campanha. Versículo 41. Capítulo 41, perdão. 33 e 34. Agora, pois, escolhe, Faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores na terra, e tomem a 5ª parte do fruto da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Olha para mim. José revelou o sonho dele, trouxe resposta através de Deus para o sonho dele, e colocou, e deu para ele, falou assim: olha, está aqui o plano que vai ajeitar o teu país. Está aqui o plano. E é simples, você coloca um homem para administrar, para guardar 1/5, guarda tudo isso em celeiro, nos 20 anos, amados, ele deu todo o plano de governo para governar o Egito. Escolhe um homem sábio e coloca na administração, é isso. Acabou. Faraó poderia ter falado assim: muito obrigado, José, pode ir embora, você já respondeu, deixa eu procurar um sábio no meu Egito, porque eu tenho muitos, né? O Egito foi um celeiro de sábios, de homens que desvendaram muitos segredos. Resta a gente ver, né? Nós contemplamos hoje as pirâmides inexplicáveis da sua construção, né? Toda aquela arquitetura, aquedutos e tudo mais que o Egito fez. A ciência morava no Egito, o conhecimento morava no Egito, ele tinha muitos sábios. Mas presta atenção o que Faraó entende. Presta atenção no que Faraó entende. Versículo 38.
Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o que, amados? Oh, glória! Amados, você está me entendendo? Faraó não queria um homem sábio, Faraó não queria um cara entendido, Faraó não queria um bom administrador. Faraó olha para José e fala: eu quero alguém que tenha o Espírito de Deus. Porque alguém que tem o Espírito de Deus é um bom pai, é um bom administrador, é um bom em tudo que faz. Ele procurava, amados, não alguém com conhecimento de administração, mas ele queria alguém que o Espírito de Deus habitasse e agisse. Amados, eu tenho certeza que esse homem não foi colocado logo na presença de Faraó. Eu tenho certeza absoluta, a Bíblia não narra. Eu tenho certeza que Faraó perguntou para o seu mordomo: você conhece esse cara? Conheci ele na cadeia, fiquei um tempo lá com ele. Mas ele tinha uma coisa diferente, Faraó. O cara não é normal, não. O cara era sereno. O cara está dentro de uma cadeia, pastor. E era interessante, tudo que ele relava, Faraó, a coisa prosperava. Ele revelava as pessoas, pastor. A vida dele era diferente. Mas quem deve conhecer melhor é Potifar. Chama Potifar. O que você me fala de José, Potifar? Faraó, o cara é bom no que faz, hein? Bom no que faz. Mas, Potifar, escutei falar um negócio aí que ele andou mexendo com a tua mulher. Como é que é esse negócio? Você acha que Faraó ia levar para dentro do seu palácio, com mulher e filhas, um cara sem vergonha? Você acha que Faraó ia levar para dentro da sua casa alguém que tivesse dificuldade com mulher? Com certeza Faraó falou: Potifar, por que você não matou esse cara? Olha, eu não matei pelo seguinte: esse cara tinha o Espírito de Deus, e ele não faria isso. Eu fiquei com raiva na hora, mas depois eu pensei, falei: gente, não posso matar esse cara. Ele tem um Espírito na vida dele, ele tem o Espírito do Deus vivo na vida dele. Eu não posso matar esse cara. Ele não é qualquer pessoa, Faraó. E é por isso que Faraó reúne todos os seus comandados e diz: olha, nós vamos achar aqui no Egito alguém igual esse homem, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito de Deus. Depois, no final, eu quero contar uma historinha. A Bíblia diz que José casa com uma mulher chamada Asenate. Faraó arruma uma esposa para ele. Esse é outro que não pode falar: eu que escolhi. Escolheram para ele. Asenate era filho do sacerdote de On. On era a cidade, uma das capitais do Egito. E este homem era o principal sacerdote. Eles queimavam ofertas de pessoas, jogavam crianças no Egito, no Nilo, para sacrificar para uma das suas divindades, que era o crocodilo. Eles adoravam serpente, eles adoravam o sol, chamado Ra, e adoravam outras tantas divindades. E José agora casa com uma mulher mundana. Você conhece a história de Salomão? Salomão casou com um monte de mulher, e o que diz a Bíblia do finalzinho da vida de Salomão? Um homem sábio, um homem que conheceu tudo, que escreveu grande parte do conhecimento de ciência e tudo mais. O que a Bíblia diz a respeito dele? Se corrompeu, passou a adorar outros deuses, casou com um monte de mulheres, e a Bíblia faz questão de dizer: e porque Salomão casou com um monte de mulheres, corrompeu o seu coração. Bom, José também vai ser corrompido, né? Casou com a filha do sacerdote. Aquela menina cresceu vendo os sacrifícios, cresceu vendo o pai fazer as coisas, as suas oferendas aos deuses do Egito. Mas presta atenção, José teve 2 filhos. Versículo 51. Ao primogênito de Manassés, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Deus, Yahvé. Se você for procurar no original, amados, é o nome de Deus, não é o nome de Ra, não é o nome de crocodilo. Amados, ele casa com uma mulher mundana.
e ele não se contamina com as coisas que a mulher traz. Pelo contrário, ele diz para a mulher: olha, eu quero olhar para essa criança e quero lembrar que Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de todas as aflições que eu passei na minha casa. E toda vez que ele olhava, ele dizia: Yahvé me fez esquecer. Ele teve um segundo filho e ele não põe o nome de Raai assim, ou crocodilo, Dante. A Bíblia diz que ele tem um segundo filho e ele coloca o nome dele. Ao segundo chamou Efraim, porque ele diz: Deus me fez prosperar. Deus, Yahvé, me fez prosperar no Egito. Amados, ele não se contamina. O fato de ter casado com uma mulher do mundo não é justificativa para mim, para dizer: olha, eu não vou mais no culto, sabe, pastor? Minha mulher está querendo descambar para um outro canto aí. Amados, não justifica. Pastor, os meus pais não são da igreja, por isso que eu não estou muito firme. Amado, não justifica. José tinha tudo para desviar sua fé, mas ele sabe quem ele serve. Ele é cheio do Espírito de Deus. E mesmo casado com uma pessoa do mundo, ele contagia a sua família, porque a sua esposa tem que olhar para o filho e dizer: Yahvé fez esquecer, Yahvé prosperou. E todos os dias, em todas as horas, em todo minuto que ela chamava esses meninos, ela tinha que dizer o nome de Deus. Ela tinha que dizer o nome de Deus, amados. E outra coisa, para terminar. Ele tem uma crise de família, capítulo 45. Os seus irmãos já se prostraram diante dele, todos os 11, igual o sonho que ele teve. E agora ele se revela aos seus irmãos. E agora os seus irmãos olham para ele e falam: gente, nós estamos danados, agora nós estamos enrolados. Ele é segundo depois de Faraó. Nós jogamos esse menino dentro de uma cova, caçoamos dele, arrancamos ele, rasgamos a túnica que o pai deu para ele, vendemos ele como escravo. Agora o cara tem poder, nós estamos na água. Eles ficam com muito medo, começam a se angustiar. E olha o que José diz para eles, capítulo 45, versículo 5. Agora, pois, não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para vos conservar com vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida em grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Presta atenção, amados, o que José entende? Cheio do Espírito Santo, ele diz: olha, o problema que teve está no controle de Deus. A crise que teve, a dificuldade que teve dentro de casa, Deus está no controle. Foi Ele que me mandou aqui. Vocês pensam que foram vocês, mas foi Deus. Deus tinha um propósito de me colocar no Egito. Amado, se você está vivendo um problema, uma dificuldade, entenda pela ótica de José: Deus está no controle. E se você está passando isso, Ele sabe do teu problema, Ele sabe da tua dificuldade. Ele sabe. E Ele permitiu que você estivesse onde você está, na dificuldade que você está passando, porque Ele sabe que no final Ele vai te dar a vitória. O escape, o descanso, a cura, a recompensa é. Não é assim que a Ludmila canta? O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Amados, vai vir. Agora, se eu começar a espernear, eu estou duvidando do que Deus pode fazer na minha vida. Quando eu esperneio, eu estou dizendo assim: Deus, eu não confio no Senhor. Há uns salmos que diz assim: como a criança se aquieta no colo da sua mãe. Você vê uma criança, ela chora, esperneia, está no teu colo, está assim, ó. A mãe pega, vixe, acabou o mundo. Ela para de chorar, ela descansa.
É assim que Deus quer olhar para mim e para você, amados. Está passando dor, está passando dificuldade. Se o Espírito Santo está na tua vida, amados, aquieta, descansa. Descansa. É isso que José fez, amados. Certa feita, um pai estava sentado com seu filho na varanda. Ele morava no sítio. E o filho escuta um barulho. E o filho, assustado, novinho, fala: pai, que barulho é esse? O pai diz para ele assim: é uma carroça vazia. E aquele tropé, blá, 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 blá. E de repente a rua passava bem na frente, a estrada passava bem na casa do menino. E o menino olha e fala: gente, pensa com ele, é uma carroça mesmo. Meu pai já deve ter ouvido muita carroça passar aqui, né? Por isso que ele sabe. E ele estica a perninha dele para olhar, e ele verifica que a carroça está vazia. E ele volta para o seu pai e fala: pai, por que o senhor sabia que a carroça está vazia? E diz assim: filho, porque fez muito barulho. Carroça vazia faz muito barulho. Amados, eu vou ser sincero, não é que eu estou cansado, mas nesse tempo, amado, de cristão, eu tenho visto tantas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, fazendo tanto barulho, estardalhaço, mas não pagam suas contas, não tratam bem as suas esposas, separam das suas esposas e casam com outras, e faz isso, sabe? Eu estou cansado de ver pessoas, amados, cheias do Espírito Santo, adquirindo bem em cima do outro, sabendo que tem um tesouro lá no céu, está acumulando aqui, comprando fazenda, comprando um monte de coisa, vivendo para essa vida e dizendo assim: olha, eu tenho dom, e eu sei que tenho dom, amados, eu entendo que os dons que o Espírito Santo dão a nós são irrevogáveis, mas eu queria te lembrar, no dia do julgamento, em que pessoas vão chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu expulsava a capeta, Senhor, eu fiz milagres, Senhor, eu fiz sinais e maravilhas. E o que essas pessoas vão ouvir, amados? Não vos conheço. Porque vai olhar para elas e falar: eu não estou vendo Espírito Santo na sua vida, não. Eu estou vendo os dons se manifestar. Porque eu te dei um dom. Mas eu não estou vendo o Espírito Santo, que é minha parte em você. Eu não estou vendo. Eu quero que essa campanha seja uma bênção, amados. Eu quero que Deus derrame ricamente, poderosamente na sua vida. Mas para que Deus faça isso, eu preciso entender que os problemas da vida sou eu. E eu preciso tomar posições na minha vida, eu preciso tomar ações. Amados, Deus quer fazer algo maravilhoso na nossa vida, mas para isso, nós precisamos realmente ser dignos que Ele faça. Não que eu vou andar 100%, não que eu vou ser uma pessoa exata, perfeita, porque José não era. Mas eu preciso entender uma coisa, amados, eu tenho o perdão de Cristo. Você olha para Davi, amados, o cara fez tanta coisa errada. Você olha para Saul, o cara errou lá 1, 2 vezes. Você olha para Davi, a lista dele deve dar páginas de erro. Mas você olha para Davi, você vê um coração quebrantado. Ele peca. Quantas vezes Davi adulterou na Bíblia? 10? Uma vez só. A Bíblia diz que ele dorme com uma jovem na sua velhice. E a Bíblia faz questão de dizer, olha, sem contudo a possuí-la. Ele dorme com uma jovem porque não tinha um cobertor, um aquecedor. Então ele precisava de um corpo humano, imagina aquele velhinho tremendo, e precisava de alguém para ajudar a esquentar, passar calor para ele. Mas ele não toca. Quando ele adultera, ele chega para Deus e diz assim: Senhor, não me retire o meu reino. É isso? Senhor, não me retire os meus bens. Não me retire, Senhor, o meu cargo. É isso? Ele diz o quê? Não me retire o teu espírito. Senhor, pode tirar tudo. Tira meu reino. Esquece, Senhor, não estou nem preocupado com a minha família. Só não me retire o teu espírito. Porque um cara que não tem ação de Deus na sua vida não é um bom pai. Não é um bom marido. Não é um bom esposo. Não é um bom profissional. Não é um bom patrão. Não é um bom cristão, amados.
eu tenho que buscar a ação do Espírito Santo, mas eu preciso buscar mudanças na minha vida. Se eu perguntar aqui para as mulheres, quantas querem ganhar um colar de pérolas? Nenhuma? Nossa, que benção. Ninguém quer ganhar colar de pérola aqui? Amém. Até que enfim, a minha não vale que eu já dei. Mas quero dar um melhor ainda. E aí tá bom, o marido chega, colarzinho, embrulhado no jornal, tá bom? É ruim, né? Colar de pérola embrulhado no jornal. Como é que vocês querem ganhar um colar de pérola? Dentro de uma caixa, bonito, com lação, com o cartãozinho assim, você é a mulher mais especial do mundo. Você acha que o Espírito Santo quer vir embrulhado em jornal para as nossas vidas? O Espírito Santo quer um corpo, amados, para habitar e para manifestar o seu poder. E quer achar alguém, amados, que mudou de vida e tem buscado mudar de vida dia após dia. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E se você entendeu a palavra, coloca a tua vida agora diante de Deus, fala: Deus,